Olá, Cavaleiros Jedi. Eu, Mestre Leonardo Caldas, irei ensinar para vocês porque Star Wars e logística tem tudo a ver. Bem, mas primeiro eu vou tirar isso daqui, essa cortina daqui a gente precisa usar aqui em casa. Você que é profissional de logística já deve saber mais ou menos o porquê que a logística é parte do enredo de Star Wars. E para você que é curioso, eu vou explicar o porquê que logística é, na verdade, a força motriz que move quase todas as histórias dentro do universo de Star Wars. O primeiro exemplo que salta os olhos de qualquer um é a Estrela da Morte. A gente vai fazer uma comparação com ela como se fosse um centro de distribuição logístico. E nesse momento se pergunta, o que é um centro de distribuição logístico ou CD? Um centro de distribuição logístico é para onde todas as mercadorias são enviadas antes de irem para o seu destino final. Isso quer dizer que sempre que você coloca uma carta no correio, no FedEx, manda via coruja, você vai enviar essa carta primeiro para um CD e nesse CD ela vai ser separada para depois conseguir ir para o seu destino final. Tudo bem? Então vamos seguir. Aqui a gente já vê um grande problema na Estrela da Morte. Ela foi construída no meio do nada, em um projeto ultra sigiloso. Por ela estar construída no meio do nada, ninguém sabia exatamente como chegar lá. Então eles tinham que desviar de toda a rota que eles tinham para poder enviar o material para lá. O que fazia toda a logística da construção da Estrela da Morte ser muito cara. E nesse momento você deve parar e me perguntar: mas pô, Léo, quando a Estrela da Morte é finalizada, ela se movimenta. Beleza, ok. Só que se já é caro você abastecer o seu palio com gás, imagina abastecer uma mini lua. A Estrela da Morte é muito cara em todos os sentidos de suprimentos e de transporte. Aí nos traz para um outro grande problema da Estrela da Morte. A Estrela da Morte era um projeto ultra sigiloso. Por causa disso, os materiais que estavam sendo enviados para a Estrela da Morte, ninguém sabia exatamente o que eram. Boa parte dos agentes imperiais nem sabiam o que tinham nas caixas. Então, vamos colocar um exemplo prático. Você está enviando por uma transportadora ou pelos correios várias bebidas caras para dar de presente para o seu pai. E nesse momento, você esqueceu de colocar aquele adesivo lindo, maravilhoso de frágil. Como é que você acha que vai chegar essas garrafas para o seu pai? Inteiras? Agora, vamos pensar que a gente não está falando de bebidas, a gente está falando de combustível, armas, explosivos, alta tecnologia. Os imperiais não faziam ideia do que eles estavam carregando. Gente, podia ter muito bem carga viva lá dentro, animal para poder abastecer a Estrela da Morte, comida. Tudo isso ia para a Estrela da Morte sem que ninguém soubesse. Olha o trabalho que é e olha o custo e o risco que você está colocando. Imagina o quanto que isso iria impactar na guerra. Eles podiam acabar perdendo a guerra por WO. Sem falar na Receita Federal. Eles tiveram muita sorte que nenhum fiscal foi lá bater na porta da Estrela da Morte. Porque todo o transporte foi feito sem nota fiscal. As transportadoras não sabiam o que estavam carregando. Quer dizer, não tinha nenhum documento para atestar aquilo dali. E aí, meu amigo, não importa se você é o Darth Vader ou se você é o Imperador. Se você não tiver as notas fiscais no final, você vai ter que pagar uma multa bem alta. Ah, e os problemas do Império com logística não param por aí. Vamos agora ao planeta Lothal. Lothal ele tem problemas de planejamento, distribuição de recursos e proteção do seu estoque. Mas vamos por partes para explicar cada um desses momentos. Primeiro, planejamento. Quem governava Lothal era a governadora Pryce. Ela começou a ter um foco muito maior em destruir uma célula rebelde que estava tendo sucesso em prejudicar a produção da fábrica. Ao invés dela parar e tentar planejar direito, não, ela tentava destruir os rebeldes e esquecia um pouco da fábrica. Então veio o grande Admiral Troll para tentar botar uma ordem nessa bagunça. Só que ele continuou na mesma linha da Pryce. Vamos tentar acabar com esses rebeldes e produzir as coisas na fábrica. Isso fez com que todo o projeto de Lothal se perdesse. Eles não tinham mais nenhum planejamento sobre a construção dos caças. Isso é um grande problema, porque se você perde o seu foco, você se perdeu completamente. Você não sabe mais aonde você tem que colocar os seus recursos, você não sabe mais o que é importante. E foi isso que aconteceu. Eles destinaram mais recursos para a captura dos rebeldes do que para a produção da fábrica. E não adianta nada você produzir 24 horas, 7 dias por semana,
se você não tem um lugar para guardar todo esse material bem protegido. São produtos de alto valor. Você imagina colocar eles num lugar onde pode chover, pode pegar fogo e não ter uma resposta rápida. Olha o risco disso. E os rebeldes viram isso e eles se aproveitaram dessa brecha e eles conseguiram destruir todo o combustível da fábrica, parando toda a produção dos caças. Vamos falar um pouco sobre a rebelião. E os pontos que a gente vai observar são gestão inteligente de recursos e a concorrência. Então, para ter algum tipo de parâmetro aqui, o Império é como se fosse aquela multinacional que tem recursos infinitos e pode gerir qualquer tipo de projeto. A rebelião é como se fosse uma startup. Ela precisa pesar muito bem para onde ela vai alocar cada um dos seus recursos para conseguir tirar o maior proveito possível e concluir todos os seus projetos bem. Uma cena que vemos isso claramente é quando a Leia consegue contratar dois ótimos pilotos, Han Solo e Luke Skywalker, para levarem os planos da Estrela da Morte para a rebelião. E isso provoca a destruição da mesma. Isso é parecido com aquele momento que você tem que entregar o material ou ter o material dentro do seu estoque correndo. E você precisa achar um fornecedor ou uma transportadora que tenha o menor preço e atenda a sua agenda rápido. Outra cena que mostra a questão de concorrência é quando os rebeldes de Lothal fazem parcerias com diversas outras células rebeldes para iniciar uma operação de libertação do planeta da presença imperial. Isso, em logística, é quando uma empresa faz parcerias com diversas outras para aumentar a sua malha e melhorar o seu nível de entrega de serviço. Assim, consegue ter um lucro bem maior e vencer a concorrência. Agora nós vamos falar sobre Stormtroopers. Por que os Stormtroopers? Bem, eles são um exemplo muito bom sobre processos engessados e muita automação que o Império utiliza. O Império aposta alto na automação, mas isso não é um problema, porque afinal de contas, quem não gosta de apertar alguns botões e ter todo o seu relatório saindo do Excel? A questão é, no Império, essa automação é em todos os níveis. Eles têm droids de reconhecimento, droids de assassinos, droids para fazer trabalhos manuais, inclusive droids de controle de estoque. Até aí, ok. Só que nada disso tem senso crítico. Isso gera um processo engessado que fica bem claro com os Stormtroopers. Cada Stormtrooper tem sua função delegada pela cor do seu uniforme. Isso não está só para os Stormtroopers. Isso também serve para os oficiais. Todo o uniforme retira a individualidade de cada um deles e a autonomia para tomar suas ações, o que faz com que os processos deles não tenham melhorias. Isso atrapalha muito o Império. Porque imagina a seguinte cena. Alô, seu Darth Vader, eu tô aqui, tá tendo um princípio de incêndio. Bem, não é um princípio, porque agora que eu consegui falar com o senhor já é um incêndio real. Mas o Stormtrooper bombeiro eu não consegui falar com ele em momento algum. Eu queria saber o que eu faço para mexer na água. Bem, eu não tenho autorização, eu precisaria de uma ordem só por e-mail. Não serve falar. Não, tem que ser por e-mail mesmo. Aí quando você me mandar, você me fala, que aí eu também não posso mexer no extintor também não. Ah, não, o bombeiro ainda não chegou não. Ih, tá pegando mais. Isso é uma cena provável de acontecer, porque os processos dentro do Império são muito engessados. E voltando àquela analogia do Império ser uma multinacional, é aquela questão. A multinacional tem o SAP, tem o Power BI, tudo aquilo ali para ajudar ela a se resolver. Só que se ela não tem o senso crítico para conseguir ver e analisar aqueles dados, não serve de nada. Enquanto isso, a rebelião percebe esse erro. As pessoas dentro da rebelião se sentem confortáveis o suficiente para dizer: ah, cara, isso aqui está errado. Então você tem uma cultura de melhoria contínua. Isso está dentro da organização da rebelião. Isso faz toda a diferença e compensa a falta de recursos na luta contra o Império. Então, vocês entendem? A saga de Star Wars começou na década de 70, falando sobre automação. Nada disso era popular. E muitos dos programas que eu citei sequer existiam. Então, isso já mostra como Star Wars estava à frente dos nossos pensamentos e do que as empresas iriam colocar em prática. Vamos apreciar e ver o que as novas sagas vão nos trazer em conceitos logísticos, porque, obviamente, eles estão anos-luz à frente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deem o seu like no vídeo. Valeu? Mas é minha cortina? Talvez... Dá meu controle remoto? Ei! Absurdo!